A arte tem a capacidade de transformar pensamentos que eram negativos em pensamentos positivos. Como a gente vivia numa comunidade extremamente violenta, eu, com medo dos meus filhos serem mal influenciados por aquele ambiente, eu criei um projeto na minha casa fazendo teatro escola, né? Olá, eu sou Adriana das Neves e vocês estão no Caixa de Pandora. O Caixa de Pandora é um canal que foi criado por mim e por Ricardo Veleda. Ricardo Veleda é ator, diretor e também professor. Nós criamos este canal para trazer para vocês conteúdos sobre arte, cultura e educação. Hoje nós temos um encontro marcado, uma conversa descontraída com Benhur Flores. Benhur é ator, diretor, produtor cultural e idealizador da ONG Anjos e Querubins. E é sobre essa ONG que nós vamos conversar hoje com Benhur. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse os nossos vídeos, assinasse o nosso canal, para que a gente possa continuar trazendo mais conteúdos sobre arte, cultura e educação. A primeira pergunta que eu te faço, Benhur, é a seguinte: quando surgiu a ONG Anjos e Querubins e quais os projetos que a ONG desenvolve? Boa tarde, Drica. Como é que tu tá? Tá bem? Primeiramente, quero te agradecer a oportunidade, agradecer ao meu querido irmão Ricardo Veleda. A gente tem pessoas que nascem irmãos da gente e outras pessoas que a espiritualidade nos presenteia como irmãos. É o caso do Ricardo Veleda, meu diretor, foi quem me abriu as portas para o teatro. Então, na verdade, a ONG Anjos e Querubins foi o resultado de um projeto que já acontecia dentro do loteamento Getúlio Vargas, onde eu era vinculado ao Sindicato dos Vigilantes de Pelotas e região. Quando eu lancei o projeto, eu sabia do poder do teatro na vida das pessoas, porque fez a diferença na minha. E o argumento que eu utilizei na época para aprovar o projeto dentro do sindicato era para cada jovem que eu conseguisse tirar do crime, era -1 para a gente confrontar no posto de serviço. Atualmente a gente utiliza a mesma regra do -1, para cada um que a gente consiga entrar na mente, é -1 que a gente perde para as ruas. Então a ONG, na verdade, acabou virando uma necessidade, porque a gente era vinculado ao Sindicato dos Vigilantes desde o dia 14 de julho de 2001, e a gente precisava ter uma identidade com a própria comunidade. Então aí surgiu a ONG Anjos e Querubins. Eu fiquei encantada quando eu comecei a estudar, a pesquisar sobre a história da ONG, principalmente sobre a orquestra. Vocês trabalham com materiais alternativos como instrumentos ou com os instrumentos. E eu achei isso fantástico. Me fala como é que é a criação desses materiais, como é que vocês fazem isso? Vale muito o improviso ou vocês estudam teoria musical? Então, Drica, na verdade no início, como eu te falei, a gente fazia muito na coisa do improviso. Não foi uma criação criativa, né? Não foi uma iniciativa de criação artística. Na verdade foi por improviso mesmo, porque era uma necessidade. A gente não tinha como fazer a sonoplastia, então a gente criou um jeito de fazer uma sonorização. Então não tinha, né? De fato no início não era, a gente não trabalhava com
com uma técnica. Eu era um ritmista de carnaval que acabou tendo que criar uma técnica específica para mim transformar o trabalho de rítmica em percussiva. Né? E aí eu trabalho muito com números. Eu brinco com as crianças quando eu chego na sala, numa escola, em que eu digo o seguinte para eles: ó, se vocês souberem contar até 7, vocês conseguem tocar qualquer coisa comigo. Então eu partindo dessa numeração de 1 até o 7, eu consigo fazer com que qualquer criança de 4, a partir dos 4 anos, ou jovem, consiga tocar. Por isso é que eu consigo ainda estar vivo com o trabalho de percussão, porque percussionista tem por todo o país, por todo lado do mundo, né? Mas eu consigo porque eu criei uma técnica que é própria, para que a gente possa, em 15, 20 minutos de atividade com eles já saírem tocando alguma coisa. Benhur, você é um ator de formação. Quando você está desenvolvendo um trabalho para a ONG, não dá vontade de atuar, já que você é um ator? Então, o Ricardo Velleira, volta e meia, era o meu quebra-galho, né? Quando eu ficava muito angustiado assim, para me atuar, eu recorria ao Ricardo. O Ricardo sempre arrumava alguma coisa para a gente fazer. Então, teatro eu comecei mesmo a fazer com 9, 10 anos na escola. Né? Meus primeiros textos de teatro foram incentivados por uma professora dentro da escola, por isso a minha ligação muito com a educação, com os educadores, com os professores. Né? Eu tenho uma dívida de gratidão. Eu era um capeta no colégio. Eu ia para o colégio para merendar e para brigar e para fugir do colégio. E aí essa professora enxergou alguma coisa boa em mim, me levou para o teatro, e de lá para cá eu nunca mais parei. Bem, a semana passada, aqui no Caixa de Pandora, a gente entrevistou Fabiane Tejada, que é uma professora universitária que também trabalha com a técnica do teatro do oprimido. Você também trabalhou com a Fabiane Tejada e também já trabalhou com a técnica do teatro do oprimido. Conte pra gente mais sobre as suas experiências no teatro como ator. Então, a ONG, ela começou para ser um grupo de teatro, como eu te falei. Porque a minha formação é no teatro. Toda a minha vida toda eu vivi em volta com o teatro. E não como um meio de sustentabilidade, mas sim como um meio de alimentar o meu espírito, isso me satisfazia. Só que desde os 9 anos eu era ritmista. E como eu comecei a utilizar, que a gente não tinha grana para fazer a sonoplastia, então a gente fazia sonorização nas esquetes. Dessa sonorização para a gente se transformar num grupo de percussão foi rapidinho. Na verdade, no início a gente fez, como a minha formação era no teatro, a gente começou a trabalhar esse teatro também como essa música, esse trabalho musical. A gente começou usando a questão do teatro. A gente criou um coral cênico, que era um coral onde tinham uns adolescentes atrás, uns pequenininhos na frente, fazendo pequenas encenações em cima da letra da música. Era uma coisa bem colégio mesmo, bem escola, só que a gente utilizando balde, lata, tampa de panela, para fazer o som para as crianças cantarem. Então, basicamente, a gente vive até hoje trabalhando com duas artes específicas, que é o teatro e a música, com o trabalho de percussão do Anjos e Querubins. A Fabiane Tejada foi minha colega de palco. A gente trabalhou, se eu não me engano, nas Aventuras de Pim Pam Pum, com a diretora Marta Garcia. Foi quando eu a conheci. Eu fazia o Rei Mosquito, foi um personagem que me deu muita visibilidade na época, né? E que eu aproveitei muita coisa do que eu vivi para criar o personagem, para que os meus jovens, hoje atores na instituição, também pudessem reproduzir isso de uma forma efetiva.
Na verdade, são duas obras que me trouxe, foi o Ricardo Veleda, quando ele fez uma oficina, né, em 2002, foi a primeira pessoa que eu trouxe de fora para dar oficina até então, o projeto Anjos e Querubins, ainda não era uma instituição. E eu me identifiquei muito com Olga Reverbel e Augusto Boal. E o Augusto Boal, no Teatro do Oprimido, ele me deu umas ferramentas que, para quem faz trabalho dentro de comunidade extremamente carente, é uma preciosidade. Por quê? Porque ela consegue trabalhar não apenas a questão técnica do ator, mas a essência daquele ser humano que está ali como ator. Então eu identifiquei no Teatro do Oprimido, ele me deu umas ferramentas que, para quem faz trabalho dentro de comunidade extremamente carente, é uma preciosidade. Por quê? Porque ela consegue trabalhar não apenas a questão técnica do ator, mas a essência daquele ser humano que está ali como ator. Então eu identifiquei, com alguns exercícios a gente identificou muita coisa que estava acontecendo por trás da vida artística desse menino e dessa menina, né? Vou dar um exemplo, questão de droga na família, de problema de álcool, de violência doméstica, né? Até de abuso. A gente acabou meio que identificando, ligando uma chave para a gente ficar alerta, justamente aplicando os exercícios de Augusto Boal. Ao pesquisar, ao estudar sobre a história da ONG Anjos e Querubins, eu também fiquei encantada porque a ONG ela vem passando de uma geração a outra, ela vem passando por gerações, de pais para filhos, assim como aconteceu com a sua própria história, né? Você começou essa história e o que eu acho encantador é que vocês trabalham tudo em família. Como é que é essa relação? Pessoas que se conhecem há tanto tempo, desenvolvendo um trabalho tão maravilhoso, tão importante para a comunidade. Como é que é isso? Me fala, me conta sobre esse processo da ONG. Eu comecei em 2001, então a minha primeira geração, toda ela hoje, está na faculdade, com família constituída, né? Comecei o projeto, na verdade, com 4 cobaias, um casal de filhos, o Júnior e a Tamires, e um casal de afilhados, que era o Maurício e a Jéssica. Hoje, né, eu tenho a minha filha mais nova, está com 16 anos agora. Né, quando ela fez a nossa primeira viagem de intercâmbio, ela era bebê ainda, ela estava na viagem conosco. Né, então ela já praticamente nasceu no mundo das artes. Hoje eu tenho a minha neta estreou agora com 7 anos cantando numa apresentação. E temos a Sofia, que é filha que é a Larissa, que teve acho que viajou comigo, foi em 2008, também da primeira geração. Não tem preço, né? Não tem preço. Mas o que mais me emociona geralmente quando eu falo sobre esse assunto é o seguinte, é que a gente conseguiu fazer uma coisa assim inédita. Essas pessoas ainda têm vínculo com a gente. Ficaram guardadas, ficaram um cantinho especial assim do coração. Então, mais do que isso, são as amizades que a gente acaba fazendo para a vida toda. Bem, a gente sabe que nem tudo são flores. Para manter um projeto desses, a gente precisa de apoio. Me fala, como é que você faz para manter a ONG Anjos e Querubins? Você recebe apoio do governo federal? Você recebe algum apoio de alguma empresa privada? Como é que você faz para continuar desenvolvendo esse trabalho maravilhoso com as crianças? Vou te dar um exemplo. Eu costumo dizer nas entrevistas que quando eu era um projeto eu era feliz e não sabia. Uma instituição, eu era um ator que acabei tendo que virar administrador e é extremamente difícil. Nós vivemos num país, por exemplo, que é onde o terceiro setor é muito mal visto. Por quê? Porque se usava muito ONGs, fundações, ou para sonegar imposto,
ou para questões políticas. Eles usavam para tudo, menos para o fim que realmente deveria ser. Porque eu costumo dizer que o terceiro setor, as ONGs, que faz parte do terceiro setor, ela é um braço do Estado dentro da comunidade, porque o Estado ele não consegue estar dentro do Estado, dentro da comunidade. Tá? Não adianta, pode passar a geração, porque eles não vão estar dentro do Estado, dentro da comunidade. Então nós somos o braço da comunidade. A gente faz aquilo que o poder público era para fazer e não consegue fazer, não tem pernas para fazer, ou não quer fazer. Tá? Aí vai no entendimento de cada um. E sim, quando eu comecei a ter que administrar a instituição, é que eu fui ver que a coisa não era tão fácil assim. Bem, antes de encerrar essa entrevista, eu gostaria que você me falasse dos seus projetos futuros. Você já está desenvolvendo um novo projeto de trabalho, alguma nova apresentação com a ONG, tem alguma viagem, alguma turnê que vocês vão fazer? Conta aí pra gente. O Anjos e Querubins hoje, ele conseguiu sair, porque a gente tem reconhecimento até internacional. A gente foi convidado para tocar na África, fazer oficina na África, a gente não conseguiu ir, mas só o convite, que era o Sexto Continente, isso já nos satisfaz. Hoje a gente está na cidade de Pedro Osório, fazendo um trabalho no GV estadual, que é Getúlio Vargas, que é uma escola que eu meio que me identifiquei. Nós estamos no projeto Transformação do Instituto Rosa Maria, que também é interessante de vocês conhecerem. E vamos começar a fazer um trabalho agora juntamente com o CRAS, com a Secretaria de Educação. O meu trabalho todo ele é voluntário. Claro que essa minha dificuldade com a deficiência visual vai chegar um momento, está chegando um momento em que eu vou ter que parar com tudo. Porque é difícil de eu fazer e eu preciso de pessoas que estejam do meu lado, ou a minha mulher, ou a minha filha. Infelizmente, a deficiência veio em 2012 e ela chegou num patamar, que eu estou tendo um problema de audição no lado direito, né? E isso tem dificultado muito o meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu digo para as pessoas o seguinte: enquanto largarem as minhas mãos em cima do instrumento e eu tiver e me derem condições de trabalhar, eu vou seguir fazendo até o último dia que eu puder fazer, tá bom? Drica, muito obrigado pela oportunidade, viu? E espero que a nossa experiência de vida, a nossa experiência de trabalho, o teatro não foi feito para alimentar egos, o teatro foi feito para alimentar almas, né? E isso é o que eu entendo e é o que eu levo no trabalho que a gente faz com Anjos e Querubins. Então, meu muito obrigado, espero que tenha contribuído e que possa despertar no coração de outras pessoas que vão estar assistindo a mesma vontade. A nossa entrevista já está acabando, infelizmente o tempo passa muito rápido, mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Caixa de Pandora, desejo muita sorte, muito sucesso para você e espero que você, com certeza, possa voltar mais uma vez para falar mais sobre a sua ONG aqui no nosso canal, Caixa de Pandora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Caixa de Pandora, Benhur. E vocês que estão aí do outro lado assistindo esse vídeo, não esqueçam, assine o nosso canal, deem um like e compartilhem os nossos vídeos, porque assim a gente pode trazer para vocês mais conteúdos sobre arte, cultura e educação. Tchau e até o próximo vídeo.